Olá, amigo Santista. Olá, amiga Santista. Hoje estou aqui para fazer um breve resumo e um recorte da história do maior e melhor ponta-direita que já passou e já existiu no Santos. Estou falando de Dorval, que infelizmente nos deixou ontem, dia 26/12, por conta de uma insuficiência cardíaca. Ele estava internado na Casa de Saúde de Santos e infelizmente não resistiu. O velório foi no Salão de Mármore, na Vila Belmiro, em um horário que foi ser divulgado. O clube em si decretou 7 dias de luto. Mas bom, vocês devem estar se perguntando quem é mais novo, quem foi Dorval e o quanto ele simboliza a história do Santos. Então vamos começar a contar um pouco mais sobre essa história. Tudo começa em Porto Alegre, no dia 26 de fevereiro de 1935. Dorval Rodrigues era um jogador que parecia bem interessante, habilidoso, realmente muito bom com a bola nos pés. Dorval começou bem novo. A brutalidade dos zagueiros foi um primeiro obstáculo, né? Um obstáculo na verdade pequeno, comparado a alguns outros que ele enfrentou no início da sua carreira. Ele nasceu no bairro de Partenon, em Porto Alegre, e apenas um dia depois do Pepe, o maior ponta, né? O outro ponta esquerda, canhão da Vila Belmiro. Mas o ponta direita, Dorval, ele começou a jogar no infantil do Internacional, time para o qual torcia, e depois foi para o juvenil do Grêmio. E Dorval, ele tem uma frase que era a seguinte: ele fala que às vezes ele jogava de meia no Grêmio, às vezes na ponta, também já foi escalado na ponta esquerda, mas infelizmente era difícil o jogador de cor se firmar no Grêmio. Ou seja, infelizmente, Dorval revela que teve grandes problemas em sua infância para se firmar como jogador de futebol. O principal deles, o racismo. Depois então ele se transferiu para um clube chamado Força e Luz, que já foi extinto. Em seguida, foi para o Santos. Quando ele chegou, o ataque era formado por Alfredinho, Álvaro, Del Vecchio, Vasconcelos e Tite. Ele assinou o contrato em outubro de 1956 e no começo de 57 o Mauro quebrou a perna no Vasconcelos e com isso Pelé estreou. Depois saiu o Alfredinho e ele entrou na ponta direita. No começo ele não era titular absoluto, mas impressionantemente rápido, inteligente, veloz e tocava a bola inclusive na corrida, além de ter um fortíssimo chute de pé direito e a disposição para ajudar na marcação. Sim, quando a gente pensa em pontas direita que hoje ajudam muito na marcação, pontas esquerdas que ajudam na marcação, a gente consegue pensar no futebol moderno. Falando no Brasil, a gente até lembra do Romero, lembra do Copete, mais recentemente lembramos do Lucas Braga no Santos. Mas esse costume do futebol moderno, de pontas marcando os laterais, já existia lá para 1957, 58. E um dos originários disso foi Dorval. O ponta direita tinha uma disposição impressionante para realizar a marcação. Tão impressionante que inclusive ele tem um marco em sua história. Um marco super interessante que pode simplesmente mostrar o quanto que esse cara era realmente, sério, fora de sério. Ele era muito conhecido por conta disso. E o ponta, né, por conta dessa versatilidade, ele se orgulha muito de um 3-2 do Santos contra o Botafogo no Pacaembu. E nesse jogo a sua única obrigação era anular o Garrincha. E bom, pelo placar de 3-2 pro Santos você já deve ter entendido, né? Sim, o Dorval conseguiu. Dorval, além de ser um dos maiores pontas do Santos, também era um exímio marcador quando necessário. Essas qualidades foram muito imprescindíveis para memórias muito memoráveis. Ele era muito falado que era o famoso jogador de decisão. Dorval, quando entrava para decidir um jogo, era extremamente decisivo. Ele basicamente dava muitas opções e era uma opção pela ponta direita do ataque dos sonhos do Santos, mas que também fornecia como um grande assistente, né? Dava grandes assistências durante o jogo. E nesses crescimentos em jogos decisivos, dá pra falar que ele foi particularmente importante na vitória sobre o Peñarol, em Montevidéu, no primeiro jogo na final da Copa Libertadores de 1962, e também nos 2 jogos contra o Milan, no Maracanã,
que tornaram o alvinegro praiano o primeiro bicampeão mundial. Além disso, podemos falar de várias outras partidas. Ele também se classifica nas melhores como a goleada de 5-2 sobre o Benfica, em Lisboa, na decisão do Mundial de Clubes 62, o 4-2 contra o Milan no Maracanã, na segunda partida do Mundial de 63, 3-0 no Peñarol, finalíssima de 62, Buenos Aires, e o 6-4 sobre a seleção da Tchecoslováquia, no terceiro torneio hexagonal do Chile. Dorval foi um destaque em várias dessas partidas. Também podemos falar de outros lados do craque, do grande jogador que era Dorval. Dorval não só era um grande jogador dentro de campo, mas, digamos assim, tinha uma vida boêmia bem controversa e bem divertida, se assim podemos falar. Dorval era o famoso jogador que adorava sair para uma festa, sair para uma diversão. Ele admitia a fama, era chamado inclusive de pé de valsa, pela sua personalidade boêmia, que gostava de festas e de dançar. Ele admitiu a fama, inclusive quando dividia quarto na concentração, ele dividia com o goleiro Gilmar, apelidado de Girafa. E ele não desperdiçava uma noitada. Ele conta, eu saía, chegava tarde, e o Girafa ainda estava lendo na cama, chegou a dizer. Em uma ocasião, inclusive, o Pepe nunca se cansa de contar que eles estavam no torneio de Paris, nos anos 60, e os jogadores tiveram uma noite de folga. O técnico, na época, era Lula, e falou, cuidem-se, ninguém bebe, meia-noite todos têm que estar no hotel. E, bom, todos saíram um pouco. Em algum momento, o Dorval começou a dançar de rosto colado com uma loira, fazendo o famoso apelido do pé de valsa valer. E quando a música parou, os casais se separaram, e Pepe viu a loira de Dorval entrar no beiro masculino, né? Então, Pepe foi contar a Dorval essa curiosidade, que na verdade a loira, né, poderia ser um homem, no caso. E o Dorval respondeu de uma forma bem interessante, falando a seguinte frase: não tem problema, eu também a estou enganando, ela pensa que eu sou Pelé. Dorval pede pra Pepe parar de contar essa história e fala que ele é um tremendo de um mentiroso. Mas é uma das histórias mais curiosas e divertidas que podemos falar sobre o nosso querido Dorval. Uma outra história bem interessante é que o Dorval, ele era um grande amigo de todos, e o Pepe recorda uma outra lembrança. Uma delas é bem engraçada. Em uma excursão, o Pelé não pode jogar porque estava contundido, né? Estava lesionado. E o Santos já havia recebido a cota. O Lula, técnico na época, sabia que o Pelé tinha que jogar. Então ele não teve dúvidas. Colocou o Dorval como camisa 10. Afinal, eles eram até que um pouquinho parecidos e ambos jogavam muito futebol. A torcida ficou bem desconfiada no começo, porque Pelé era um extraterrestre, né? Mas depois de um zum, o público começou a vaiar. Mas aí quando ele olha bem e percebe o quanto que o próprio Dorval era habilidoso, o mesmo público que vaiava começa a aplaudir. Uma grande partida de Dorval. Também ele teve algumas poucas oportunidades na seleção, admito, infelizmente Dorval não jogou tanto. Mas o próprio Pepe conta que se ele não jogou tanto na seleção, o responsável é um homem só, Garrincha. Mané Garrincha era um dos únicos que conseguia se orgulhar e falar que era melhor do que Pepe, do que Dorval, perdão. Segundo Pepe, infelizmente na seleção, na verdade felizmente, né, na seleção, nessa época, era Pelé no céu, mas logo abaixo o Garrincha. Então, infelizmente, por isso o Dorval não teve tantas chances quanto merecia. Bom, para acabarmos as histórias, podemos falar que tudo bem, Dorval pode não ter o maior número de gols da história que o Santos, né? Da gente comparar com outros grandes ídolos, a gente pode até imaginar que o Dorval tinha poucos gols. A propósito, o Pepe teve mais do que ele, o próprio Pelé nem se compara a mais de 1000 gols, enquanto o Dorval teve apenas 178. Mas vale lembrar que esses 178 gols do Pelé, do Dorval, perdão, é um número bem alto, mas bem alto mesmo. O Dorval, se vocês forem comparar com outros grandes jogadores, ele tem um número de gols bem mais elevado. A gente pode fazer a comparação com alguns outros nomes, inclusive. Bom,
A gente pode pegar nomes como o próprio Rivellino. Rivellino, por mais ídolo, craque e grande jogador que seja, tem inclusive menos gols do que o próprio Dorval. Então, por mais que o jogador não pareça o maior artilheiro e muitas vezes tenha se destacado pelas assistências, Dorval era um rei dentro de campo e com certeza o maior ponta direita que já passou pela história do Santos. Para acabar, podemos falar do final da carreira de Dorval. Afinal, o jogador que, bom, que nem eu falei, Rivellino tinha 144 gols, Sócrates 172, Raí 128, Careca 115, o próprio Enéas 176, ou seja, todos com menos do que 198 gols marcados por Dorval. Então, era ídolo, com certeza. E quando a gente pode acabar falando do pós-carreira do Dorval, a gente pode contar de uma história bem curiosa. O Dorval, após encerrar sua carreira, ele foi condenado pelo Banestr para coordenar uma escolinha de futebol para garotos na região sudeste, aqui de São Paulo. No começo ele chegou a ter 800 alunos, mas quando o patrocinador da escolinha foi embora, só se manteve com alguns pais e de Mário Mendina, um empresário ali na área de ensino que patrocinava as aulas de 30 meninos ali. A escolinha se tornou então um centro desportivo municipal de Ferradura, lá na Vila Santa Catarina, onde durante anos o Dorval usou aulas de futebol, bons modos e um famoso churrasquinho de vez em quando, para evitar que vários jovens da favela ao lado desbancassem para o crime. Além disso também, ele trabalhou em outras escolinhas de futebol, e Dorval foi vendedor de plásticos e técnico de um time amador chamado Interplast de Diadema. Um jogador que com certeza teve muita luz, muito humilde e às vezes nem sempre auge de câmeras e mídia, mas que com certeza vai deixar história no coração da torcida santista. Muito obrigado por tudo. Maior ponta direita e camisa 7 que já passou pelo Santos. Muito obrigado, Dorval.